Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões da quarta semana do PET de Química, volume 2. A primeira questão diz o seguinte: esqualeno, encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Como em sua molécula existem 30 átomos de carbono, sua fórmula mínima é... Bom, para a gente resolver esse problema, a gente vai usar a fórmula geral que nós temos dos alcanos. Os alcanos são os compostos que têm o maior grau de saturação, tá? O maior número possível de hidrogênios. A fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2. Isso significa, por exemplo, que se eu tiver um alcano com 10 átomos de carbono, significa que eu tenho o dobro, que é 20, mais 2 de hidrogênio. Ou seja, um alcano com 10 átomos de carbono teria 22 átomos de hidrogênio. E no problema é dito que essa molécula tem 30 átomos de carbono. Então, se fosse um alcano, teria o dobro de 30, que é 60, mais 2. Então, teria 62 hidrogênios, A fórmula molecular seria C30H62. Porém, percebam o seguinte, no problema é dito que o composto é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas. Toda vez que existe uma ligação dupla em um composto, a gente tem uma perda de 2 hidrogênios, certo? Para fazer uma ligação dupla, 2 hidrogênios são perdidos nesse processo, em relação a um alcano, obviamente. Então, se eu tenho 6 duplas, então no total eu tenho 12 hidrogênios a menos. Então, o nosso composto, o esqualeno, ele vai ter, na verdade, 62 menos 12. Então, dá 50 hidrogênios. Então, a fórmula molecular do nosso composto esqualeno é C30H50. Então, tem 30 átomos de carbono e 50 de hidrogênio. Porém, no nosso problema, pede o seguinte, sua fórmula mínima, não pede a fórmula molecular. Então, o que a gente acabou de encontrar é a fórmula molecular. A fórmula mínima dá para a gente a mínima proporção entre átomos de carbono e hidrogênio. E essa mínima proporção é justamente C3H5. Se eu dividir 30 e 50 por 10, pelo mesmo número, o maior número possível, eu vou encontrar C3H5. São os menores números inteiros que eu tenho, É isso que dá a nossa fórmula mínima. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D.